Graça e paz em nome de Jesus, muito bem-vindo. Você está na nossa segunda aula do curso Como Estudar a Bíblia. Esse é o módulo 1 do curso e você pode rever quantas vezes você quiser a primeira aula. Na primeira aula nós estivemos vendo aí um princípio básico, para entendermos de onde veio a palavra de Deus, quais as coisas importantes e relevantes para você poder observar na verdade da palavra de Deus. Também abordamos sobre um conceito básico de hermenêutica e homilética. É isso aí. Hermenêutica, que é a teoria da interpretação dos textos religiosos, ou seja, a forma de você interpretar. Antes de você interpretar um texto teologicamente, você tem que entendê-lo gramaticalmente. Antes de você poder interpretá-lo, você tem que saber o que o texto está querendo dizer. Uma interpretação de texto que nós vamos abordar muito em breve, com mais profundidade, a parte da hermenêutica. Falei também sobre exegese na primeira aula. Exegese nada mais é do que interpretação, explicação ou comentário de textos, a explicação do texto. E falamos sobre o princípio da homilética. Homilética é a eloquência de púlpito, é a eloquência de cátedra, é a arte de pregar sermões. A homilética, na verdade, ela tomou essa conotação dentro da palavra de Deus, dentro do reino evangélico. Nós observamos que ela vem de oratória. Oratória, a arte de falar em público, falar a grandes grupos de pessoas ou a indivíduos, e a retórica. Retórica são os ensinos e as normas de discurso, que veio do grego retórica, os romanos aperfeiçoaram para a oratória e agora, na verdade, ela tem a conotação de homilética quando se fala acerca de sermões, acerca de um contexto bíblico. Falamos também na primeira aula que a Bíblia ela é composta de 66 livros, sendo divididas em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, que nós vamos abordar um pouco mais essa divisão nessa nossa segunda aula. O Antigo Testamento composto de 39 livros e o Novo Testamento composto de 27 livros, aonde dá aí um compêndio de 2.930 personagens aproximadamente, narrando a história deles. A Bíblia, ela veio do latim, o termo Bíblia, que na verdade se deriva de biblos. E nós entendemos que o grego, o termo Bíblia é derivado do vocábulo biblion. Biblion, que significa coleção de livros pequenos. Já ao rolo pequeno de papiro, os gregos chamavam de biblion, e o plural de biblion leva o nome de Bíblia. Vimos que no começo a escrita começou a ser registrada em pedras, talhadas em pedras de escritas cuneiforme, e logo depois começaram a ser moldadas através de um barro que era seco e era então registrada a escrita. Com o passar dos anos, isso foi sendo registrado em cacos de barros ou em tabletes de barro, que nós observamos aí como que a palavra de Deus foi chamada em diversos livros, por Moisés, de Escritura de Deus, por Paulo, de Sagradas Escrituras ou Sagradas Letras, pelo próprio Jesus foi chamada de a lei, pelo profeta Daniel, a Escritura da Verdade, por Lucas, no livro de Atos, as palavras de vida, já no livro de Salmos nós vimos aí mandamentos, prescrições, preceitos, decretos e testemunhos. Paulo também aborda como oráculos de Deus, Pedro, palavra dessa profecia, ou então o apóstolo João, a palavra de profecia. Então são diversas formas que a própria palavra registra acerca da palavra de Deus que chegou até nós. Hoje nós vamos estar abordando um pouco mais desse curso, Como Estudar a Bíblia. Como estudar a Bíblia. É impossível você estudar um livro que você não conhece. Então você precisa conhecer a verdade da palavra de Deus. Temos que entender que a maior parte dos 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em original no hebraico. A maior parte deles foram escritos no original em hebraico, com pequenas exceções que foram escritas em aramaico. Pequenas exceções, como é o caso de Esdras, capítulo 4, do versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18, Esdras, capítulo 7, do versículo 12 a 26, Daniel, capítulo 2, 4, até o capítulo 7, 28, e Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Com exceção desses versos que foram escritos em aramaico,
todo o restante do Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Já o Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego, todo escrito em grego. A caracterização do texto, na verdade, contribuía para que o texto fosse considerado canônico, para que o texto fosse considerado divinamente inspirado. Nós vamos ter uma matéria futuramente, onde você vai poder estudar os princípios da canonicidade e o que fazia de um livro ele ser divinamente inspirado. Quais as características, qual o critério que eles usaram para considerar um texto canônico. Mas esses textos do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, foram divididos em qualificações, em categorias diferentes. E a categoria do Antigo Testamento, ela é conhecida como lei, histórico, poético e profético. Lei, histórico, poético e profético. Então nós observamos que o livro da lei são 5 livros da lei que são atribuídos à escrita de Moisés. Já os livros históricos do Antigo Testamento são 12 livros históricos do Antigo Testamento. São 12, e os livros poéticos são 5. 5 também são chamados sapienciais, ou livros de sabedoria, também enquadrados como livros poéticos. Já na classe dos livros proféticos, eles são divididos em 2 partes, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores 5 e profetas menores 12. Então nós temos aí uma observação de divisão do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento, 5 livros da lei, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A concordância de que a escritura do Pentateuco foi feita por Moisés, né? Grande parte dos estudiosos concordam em afirmar que o Pentateuco foi registrado por Moisés. Já os 12 livros históricos, eles narram a história do povo de Israel, narram como começou, como surgiu a conquista de Canaã, a conquista de Israel, os juízes, os reis, os impérios, né? Período do Reino Unido, período do Reino Dividido. Então os 12 livros históricos, eles são compostos pelos seguintes livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Deixa eu repetir: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Já os livros poéticos ou sapienciais, livros de sabedoria, nós temos o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os livros proféticos são ao todo 17, sendo 5 considerados profetas maiores, e eles são chamados de profetas maiores simplesmente pelo conteúdo do livro, e os profetas menores por ter um conteúdo menor. Ou seja, os profetas maiores, cada um deles compunha um pergaminho em Israel, um pergaminho que era registrado os 5 livros chamados de profetas maiores. Embora sejam 5 livros de profetas maiores, são 4 profetas, porque nós sabemos que temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros considerados profetas maiores, sendo que Jeremias e Lamentações de Jeremias é considerado o mesmo autor, o mesmo profeta Jeremias. Então são 5 livros de profetas maiores com 4 profetas. E os 12 livros considerados profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 livros considerados profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então essa é a categorização do Antigo Testamento, subdividido em lei, históricos, poéticos e proféticos, sendo os proféticos maiores e menores. Essa foi, na verdade, uma ordem padronizada no Ocidente. É claro que existem algumas alterações em outros cânones, também considerados divinamente inspirados, porém com os mesmos livros, mas uma outra subdivisão, principalmente em outros ramos, onde a gente vê aí os ortodoxos, os armênios, os etíopes, os cópticos, os siríacos e os nestorianos.
Então, essa é a classificação que foi padronizada para o Ocidente, os quais também, quando se vai para o catolicismo romano, se acrescenta alguns livros considerados de apócrifos. Apócrifos, ou seja, livros que não têm uma veracidade considerada divinamente inspirados. São livros históricos, mas na verdade eles são considerados apócrifos ou, em alguns outros casos, como pseudepígrafos. Há muitos achados durante o período da história da Igreja que foram sendo descobertos e foram sendo publicados, e eles são publicados então como apócrifos ou pseudepígrafos. O Antigo Testamento original em hebraico nunca conteve os apócrifos, né? Eles estão dispostos de forma diferente. Num sentido religioso, o termo apócrifo significa simplesmente não genuíno ou de origem ignorada. Não genuíno ou de origem ignorada. É claro que ele tem um peso histórico, como é o caso de Macabeus, né? A história de Macabeus tem um tremendo peso histórico, mas ele não é considerado divinamente inspirado, mesmo porque a maior parte dos livros apócrifos, elas foram escritas no período do silêncio de Deus, nos 400 anos de silêncio de Deus, do encerramento do livro de Malaquias até o início do livro de Mateus. Esse período interbíblico de 400 anos é onde surgiu a maior parte aí dos livros apócrifos. Então, a maioria dos livros apócrifos foram escritas exatamente no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, durante esses 400 anos de silêncio, e são eles: livro de Tobias, livro de Judite, livro de Sabedoria de Salomão, não confunda ele com Provérbios de Salomão ou com Cantares de Salomão, livro eclesiástico, que você também não pode confundir com Eclesiastes, e o livro de Baruque e 1º e 2º Macabeus. Esses são os 7 livros considerados apócrifos ou não genuínos. Além desses 7 livros apócrifos, a Bíblia da edição romana, ela também tem mais 4 acréscimos nos livros canônicos, mais 4 acréscimos. É um acréscimo, um compêndio que vai entrar junto ao livro de Esther, e o acréscimo também do Cântico dos 3 Santos Filhos ao livro de Daniel, e por fim, Bel e o Dragão no livro de Daniel. Então esses são alguns acréscimos na Bíblia Católica que não são considerados livros canônicos ou textos canônicos. Alguns motivos pelos quais esses livros não são aceitos como canônicos. Em primeiro lugar, eles não se encontraram no cânon hebreu. O próprio povo hebreu não contém esses livros, esse compêndio extra na Bíblia hebraica. O próprio historiador judeu Flávio Joséfos, que viveu dos anos 37 até o ano 100, ele rejeitou também completamente esses livros, e então ele não deu essa autenticidade a esses livros. Por outro lado, esses livros nunca foram citados nem por Jesus, nem por Paulo ou pelos seus discípulos. Então, por não se encontrar nenhuma referência direta a eles feita pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo ou pelo apóstolo Paulo, então, na verdade, eles não compõem esse livro como canônico. Nós temos outros motivos mais que vão ser estudados na matéria canonicidade. Alguns requisitos aí para você poder encontrar a verdade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ter Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Porque quando você tem Jesus como teu Senhor, na verdade, Ele te instrui, Ele te capacita, Ele te reveste. Então, esse é um dos requisitos básicos para você poder estudar a palavra de Deus. Em segundo lugar, dedicação, né? Que você tenha uma dedicação à verdade da palavra de Deus. Nós observamos aqui as palavras de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É óbvio que a ação de procurar apresentar-se é pessoal. Cada um tem que buscar o conhecimento, cada um tem que buscar se apresentar aprovado diante de Deus.
Qualquer pessoa pode estudar a Bíblia e o Espírito Santo de Deus pode falar com qualquer pessoa, pode revelar algo a qualquer pessoa. Porém, para que ela tenha um conhecimento mais profundo, nós vemos alguns requisitos aí apresentados na própria palavra de Deus. Paulo nos diz acerca das coisas espirituais se entenderem espiritualmente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2,14 nos diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então entendemos através desse versículo de Paulo, que aos Coríntios, que para entender as coisas espirituais tem que ser convertido. Para entender as coisas do Espírito, tem que ter Jesus como Senhor e Salvador e ter o Espírito Santo de Deus para que você possa entender a verdade da palavra de Deus. Jesus falou com os fariseus, Mateus capítulo 22, versículo 29, dizendo: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras. Embora eles fossem escribas, fossem conhecedores do Antigo Testamento, eles não deixavam que o conhecimento pudesse ter a verdade da palavra de Deus. Então, para você poder estudar a verdade da palavra de Deus, você tem que se aproximar da palavra sem preconceitos. Você tem que conhecer a verdade da palavra de Deus e mergulhar na verdade da palavra de Deus. Também nunca podemos deixar da ação do Espírito Santo. Então nós temos que buscar a operação do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26, nos diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, dependa do Espírito Santo no aprendizado da palavra de Deus, porque ele vos ensinará todas as coisas. O próprio Jesus afirmou isso. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito Santo, vai te anunciar e vai te guiar a toda a verdade. Um outro pré-requisito para você poder explorar melhor o conhecimento da palavra de Deus é saber que o primeiro propósito da Bíblia é mudar as nossas vidas para melhor. Não apenas trazer conhecimento, mas nos instruir segundo o padrão de Deus, nos instruir segundo os padrões do reino. E nós observamos essa verdade dita por um dos grandes sábios do Antigo Testamento, o sábio rei Salomão. Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 5. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que coisa linda e que coisa tremenda! Se você procurar, você vai encontrar. Se você buscar, você vai achar. A importância também de um grande requisito aí para você poder estudar a palavra de Deus. Perseverar. Não é porque você ainda não conhece o todo da verdade, que nunca vai conhecer o todo da palavra de Deus, que você vai parar. Você tem que buscar o conhecimento e perseverar nessa busca. E o escritor de Hebreus registra isso no capítulo 5, versículos 13 e 14. Hebreus 5, 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Para você chegar a essa qualidade do que o escritor de Hebreus apresenta, você tem que perseverar, insistir na busca do conhecimento da palavra de Deus. Graças a Deus, hoje, em português, no Brasil, nós temos muitos livros, temos muitas publicações que nos ajudam a aprofundar
no conhecimento da verdade da palavra. Então, existem alguns recursos que podem te auxiliar como fonte de consulta para um bom conhecimento ou para uma boa profundidade na verdade desta palavra. Como, por exemplo, procure um bom dicionário de português, procure um bom dicionário bíblico. No final desse curso, nós vamos estar apresentando a você uma indicação literária, onde eu vou mostrar aí o dicionário bíblico que eu uso, qual material que eu uso, para que você possa também ter aí uma referência. Como também esteja sempre próximo de uma concordância bíblica. Uma concordância bíblica te ajuda a encontrar um versículo que você ainda não memorizou, aonde ele se localiza na palavra de Deus. Uma chave bíblica, uma concordância bíblica te ajuda nesse quesito. Por outro lado, tenha sempre 2 ou 3 manuais bíblicos. Por quê? Nunca fique com uma opinião só, de um só teólogo ou de um só estudioso, de um só autor. Tenha sempre 2, 3 opiniões para que você possa estudar e ver o que se pensa sobre cada texto bíblico. Então tenha um bom comentário bíblico. Por outro lado, vale a pena você ter um bom atlas bíblico, onde apresenta os mapas para você saber quais cidades eram portuárias, quais cidades não eram à margem do rio ou do oceano, ou muitas vezes tinham mares ou não, como é o caso de Jonas. Deus ordenou que Jonas fosse para Nínive e ele pagou passagem para fugir para Tarsis. Infelizmente, muitos preletores cometem um grave erro dizendo que o grande peixe vomitou Jonas em Nínive. Não, Nínive não é uma cidade praiana, Nínive não tem um mar, Nínive não tem como peixe ir até Nínive. Quando na verdade ele se rendeu e ele se arrependeu e ele pediu, ele clamou a Deus por socorro, o grande peixe enviado por Deus deixou ele exatamente onde ele tinha comprado a passagem para fugir da presença de Deus. Deixou ele no porto e ele ainda teve mais 3 dias de caminhada para poder chegar em Nínive. Isso nos ajuda através de um mapa bíblico, de você ver aí o Atlas e ver uma cidade praiana, uma cidade que é banhada por mar ou não. Por outro lado, existem muitos grandes estudiosos que lançaram seus livros e que te ajudam muito no conhecimento, na busca de cada assunto, mas nunca deixe de ter as suas anotações pessoais, de você abrir pastas e arquivos para você poder digitar tudo aquilo que você tem aprendido e buscado de conhecimento da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a categorização judaica da Bíblia, a categorização judaica. A Bíblia judaica, na verdade, ela é dividida ou subdividida em 3 grandes partes. A primeira parte, que é a mais importante e reconhecida como autoridade e veracidade diante de todo judeu, é a Torá. A Torá, que significa instruções ou orientações. E a Torá é o nosso Pentateuco. A Torá são os 5 primeiros livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são considerados Pentateuco para nós ou Torá para o povo judeu. Depois tem uma classificação de Nevi'im. Nevi'im são os livros que eles são chamados entre o povo judeu de proféticos. Livros proféticos, que vai ser um agrupamento só, dividindo em profetas anteriores e profetas posteriores. Considerados profetas anteriores, para nós, alguns livros históricos. Os profetas anteriores para os judeus são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Nevi'im, profetas anteriores. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Profetas posteriores. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E por fim, Ketuvim. Ketuvim são considerados os escritos. Os escritos estão agrupados alguns livros históricos, outros poéticos e outros proféticos, que na verdade na categorização judaica leva tudo o nome de Ketuvim ou escritos, que são compreendidos entre os livros de Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. Todos esses livros são considerados Ketuvim. Então entenda aqui uma coisa: Torá, Nevi'im e Ketuvim
Se nós pegarmos a inicial dessas três categorizações, Torá, o T, Neviim, o N, e Ketuvim, o K. Então você tem TNK. TNK é o que é chamado em judeu de Tanakh, é o que é chamado em hebraico de Tanakh. Então os judeus não usam o termo Antigo Testamento, porque na verdade para eles os livros do Antigo Testamento ainda são atuais, eles ainda vivem na Antiga Aliança. Então eles não chamam de Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Para eles não é antigo, nem muito menos velho, né? Eu particularmente não gosto da terminologia Velho Testamento. Por quê? Porque ele ainda é válido. Então, em vez disso, ao invés de chamar Antigo Testamento, eles chamam das três primeiras letras da categorização dos livros judaicos, dos livros hebraicos, TNK. Torá, Neviim e Ketuvim é o Tanakh. Tanakh é a forma como eles se referem às Escrituras ou, para nós, o Antigo Testamento. Os judeus dão propriedade à Torá acima de todas as outras partes das Escrituras, porque a veem como revelação direta de Deus, enquanto consideram que os outros livros foram concedidos indiretamente. Mas a Torá, não. A Torá, divinamente inspirada, revelada e entregue a Moisés. Esse é o conceito judaico dos 5 primeiros livros, aos quais tem essa veracidade e essa importância. Os livros do Antigo Testamento cobrem a história de Israel desde cerca de 2150 a.C. até aproximadamente ao ano 440 a.C. Na época romana, haviam mais judeus em Alexandria, no Egito, do que em Jerusalém, o que instigou certos intelectuais a traduzirem as escrituras do Antigo Testamento, o Tanakh, para o grego, o idioma internacional da época, ou seja, a importância da primeira tradução bíblica chamada Septuaginta. Então, em Alexandria, o rei Ptolomeu Filadelfo ordenou por volta de 285 a.C. que se fizesse a primeira tradução dos originais em hebraico para o grego. A sua ordem era estratégica, porque Alexandria era um local em que viviam muitos judeus que falavam grego, e ele visava uma globalização do Império Greco-Romano. E foi assim então que a Bíblia foi traduzida primeiramente para o grego, os livros do Antigo Testamento ou os livros do Tanakh. Para que não houvesse erro e para que não houvesse nenhuma posição favorecendo uma das tribos, ele ordenou que cada uma das 12 tribos destacasse 6 pessoas, 6 judeus de cada uma das 12 tribos, para poder fazer então a tradução imparcial segundo as 12 tribos, e não houvesse nenhuma margem de erro. Então, nós observamos aqui 6 pessoas das 12 tribos, 6 vezes 12, 72. Por isso que ela é considerada a edição dos 72. Só que ficou conhecida entre o povo como a tradução dos 70, e não 72, mas generalizou tradução dos 70, ou ainda conhecida até os dias de hoje como a Septuaginta. Eram 72 judeus intelectuais, sendo 6 de cada uma das 12 tribos, que trabalharam nessa tradução e se tornou a principal Bíblia da maioria dos judeus no período do Novo Testamento, porque na verdade era uma tradução genuína, era uma tradução literal que foi conferida e que não tinha margem alguma de erro. Foi a Septuaginta que deu então início ao Antigo Testamento, a ordem dos livros que nós temos hoje. Foi através desse agrupamento da tradução desses livros hebraicos do Tanakh para o grego que deu a nossa ordem, agrupando todos os livros da lei primeiro, depois agrupando os livros históricos, depois os livros poéticos e, por fim, os livros proféticos. Nesse agrupamento não se respeitou a ordem cronológica. Isso é muito importante nós entendermos. Que o agrupamento que nós temos na Bíblia, segundo a categorização ocidental, ela não respeita a ordem cronológica. Hoje nós temos aí o recurso de uma Bíblia chamada Bíblia em ordem cronológica. Depois de muitos e muitos anos de estudo de teólogos que puderam ver
cada versículo onde ele se encaixava na história, na sequência da ordem cronológica. Mas não é o caso da Bíblia que nós temos acesso ou da Bíblia que nós usamos comumente nos nossos cultos. Outras traduções que surgiram depois disso, em latim, por exemplo, a Vulgata. A Vulgata ela foi traduzida por Jerônimo. E a Vulgata, o latim era a língua falada pelos romanos. Um dos títulos colocados sobre a cruz de Cristo estava em latim. Então a versão da Vulgata, que significa vulgus, ou seja, popular, versão do povo, popular, uma versão em que o povo pudesse entender, foi considerada a Vulgata. Já em siríaco, ela foi chamada de Apeshita, em egípcio, o Copta. E essas traduções antigas, cuidadosamente executadas, podem muitas vezes ajudar os estudiosos a interpretar os textos hebraicos da Bíblia em seus trabalhos de tradução nos dias de hoje. O Novo Testamento foi escrito, em sua maioria, no grego, contendo 27 livros, sendo 4 evangelhos, um livro histórico, 13 cartas de Paulo, 8 cartas gerais e um livro da Revelação. Então, o Novo Testamento, para nós, dividido em 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eles têm o objetivo de apresentar a nós a vida e o ministério terreno de Jesus, incluindo seu nascimento, seus ensinos, sua morte e a ressurreição de Jesus. Os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Vale dizer que o S abreviado que tem no início de cada um dos evangelhos não é santo, né? Muitas pessoas têm o costume de dizer: abra sua Bíblia no Evangelho São Marcos, abra sua Bíblia no Evangelho de Santo Marcos. Não, o S abreviado no início dos 4 evangelhos é segundo, ou seja, o Evangelho segundo a visão de Mateus, o Evangelho segundo a visão de Marcos, o Evangelho segundo a visão de Lucas e o Evangelho segundo a visão de João. Já o único livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que também são considerados Atos da Igreja Primitiva ou Atos do Espírito Santo. Então, tanto faz você chamar Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo ou Atos da Igreja Primitiva. As cartas de Paulo são 13, que aí a gente pode qualificar como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. 8 cartas são consideradas de cartas gerais. Hebreus, que é uma carta anônima, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Essas são as 8 cartas consideradas cartas gerais. E o livro da Revelação, que somente em português ele é chamado de Apocalipse. O livro da Revelação, chamado de Apocalipse. Por outro lado, existem também algumas traduções que são consideradas aqui no Brasil como mais comuns, como a edição revista e corrigida, ou você pode conhecer como RC ou ERC. A versão mais atual é a NTLH, que é a Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou a RA, edição revista e atualizada, ou a VER, que é a edição revisada de Almeida, BLH, a Bíblia da Linguagem de Hoje, a BV, a Bíblia Viva, BJ, a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia Católica, SBTB, que é a Bíblia Trinitariana, ou a ECA, que é a edição contemporânea de Almeida, ou a edição usada na Bíblia Thompson, pela editora Vida, e a NVI, que é a nova versão internacional, ou a BC, Bíblia em ordem cronológica, na ordem em que os fatos aconteceram. Existe ainda a importância de nós sabermos algumas regras do cânone, o cânon bíblico. A lista judaica dos 39 livros do Antigo Testamento foi finalizada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano 70. Então, para sua elaboração, utilizaram-se os testes da antiguidade. Estavam de acordo com a Torá, o livro mais importante e de maior autoridade entre os judeus, e de autenticidade, ou seja, possuíam associações proféticas com a Torá, eles eram considerados canônicos, livros que compunham o cânone, ou então livros que compunham o cânon bíblico.
Agora, a palavra cânone no original, em grego, ela simplesmente significa vara de medir. Vara de medir ou padrões, regras de medir para aprovar que foram adotadas na igreja primitiva entre os pais da igreja. Então, a importância de nós entendermos um pouquinho do cânone. Por outro lado, nós também podemos dizer que o mesmo Deus que inspirou os escritores sagrados a escreverem, inspirou também homens na formação do cânon sagrado para atestarem a veracidade de um texto. Em referência à Bíblia Sagrada, é a coleção de livros que foram aceitos por sua autenticidade e autoridade divina. Significa que esses livros são norma de conduta da igreja e norma de conduta do cristão. Para poder selecionar os livros do cânon, foi um processo extremamente cuidadoso, laborioso, reverente e lento. Os critérios usados para pôr à prova um texto, a fim de se saber se ele era ou não canônico, se ele era ou não divinamente inspirado ou considerado sagrado, todo critério usado só provou o que o texto continha, nada mais do que o próprio texto registrava. Deste modo, nem a igreja primitiva, nem os pais da igreja, nem os concílios tinham o poder de fazer com que um livro fosse autêntico ou não fosse autêntico. Por si só, o livro já era considerado ou canônico ou não canônico. Cânon, no hebraico, significa cana. Cana era o que era usado como metro, como regra de medir espaços, né? E nós observamos que esse termo cânon é usado em Ezequiel capítulo 40, verso 3, verso 5, e também Ezequiel 41, verso 8, e originalmente significava vara de medir ou regra, norma, padrão, que tomou a conotação da nossa regra de fé e prática. Então, em relação ao Antigo Testamento, havia uma investigação muito minuciosa, porque tinha que ser reconhecida a autoridade do escritor do livro em análise. Em relação ao Novo Testamento, o livro tinha de ser escrito ou respaldado por um dos apóstolos do Cordeiro. O livro tinha que ser escrito ou por um dos 12, ou então respaldado por um dos 12, ou seja, ele tinha que estar firmado por uma autoridade apostólica no Novo Testamento para ser considerado livro canônico. Por exemplo, Pedro, ele respaldou a Marcos, né, que escreveu o Evangelho de Marcos, ou João Marcos. Pedro também respaldou a Paulo e Pedro respaldou a Lucas. Né? Lucas e Marcos não são os 12 do Cordeiro. Isso vale a gente lembrar e vale a gente entender. Né? Escreveram os evangelhos, mas não estavam entre os 12 escolhidos por Jesus, porque não são reconhecidos como apóstolos do Cordeiro. A Bíblia traz o critério como que eles eram reconhecidos como apóstolos do Cordeiro. Então, os 27 livros do Novo Testamento, eles foram determinados por diretrizes semelhantes, ou seja, a apostolicidade. A apostolicidade, ele tinha que respaldar um livro escrito para ser considerado canônico no Novo Testamento. Ou escrito por um apóstolo, ou então associado a algum dos 12 do Cordeiro. A ortodoxia, eles tinham que estar alinhados com o entendimento do que a igreja tinha acerca de Jesus. O que a igreja entendia a respeito de Jesus, o livro tinha que ter, então, essa compreensão. E, por outro lado, o livro também tinha que ter a catolicidade, ou seja, eles tinham que ser dirigidos à igreja de forma geral, eles não podiam ser específicos, eles tinham que ser abrangentes de um modo completo. Alguns, além disso, escritos judaicos intertestamentais acabaram sendo aceitos por partes da igreja. Então, em todo o período da história, movimentos filosóficos tentaram destruir a credibilidade do Antigo Testamento, mas a palavra de Deus permanece para sempre, a despeito dos ataques, como a própria palavra já nos garante. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. A grande verdade é que para um livro ter sido incluso na Bíblia, houveram inúmeras regras para provar a veracidade desse livro. A idoneidade, a integridade do texto, todo o texto bíblico que chegou às nossas mãos, nós temos que entender que já foi colocado à prova inúmeras vezes, já foi testado, provado e aprovado
para que nós pudéssemos então ter hoje esses 66 livros que compõem a nossa Bíblia, considerada divinamente inspirada. Para concluirmos aí a nossa aula de hoje, nós temos que entender que os livros originalmente eles eram manuscritos escritos em pergaminho, papiro ou couro, né? Pergaminho, papiro ou couro, que eram rolos. Mas os rolos, eles eram meio desajeitados de serem manuseados. Então, por volta do século II depois de Cristo, os livros começaram a ser substituídos pelo códice. Códice era uma forma antiga de livro, cujas páginas eram dobradas e costuradas. O mais conhecido é o Códice de Alepo, o Códice de Alepo. O Antigo Testamento, ele era a escritura sagrada usada pelos próprios apóstolos na pregação do Evangelho. Vale dizer que o apóstolo Paulo nunca teve acesso aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo que Paulo recebeu, recebeu por revelação e recebeu aos pés dos apóstolos, quando ele sentava para ouvir, para poder meditar nessa verdade que ele tão esplendidamente transmitiu a nós. E com muita frequência, o Antigo Testamento ele era usado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto as citações do profeta Isaías, como também escritas de Salmos, ele usava essa escritura nas suas pregações. Olha só comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 7, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 13. Nos diz assim: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Jesus está dizendo que eles próprios conheciam a verdade da palavra de Deus e pela tradição eles próprios invalidavam a palavra de Deus. Por quê? Porque ele próprio usava o Antigo Testamento, que para eles é o Tanakh. O apóstolo Paulo sabia que o Antigo Testamento foi divinamente inspirado, aliás, ainda como perseguidor da igreja, quando ainda era chamado de Saulo, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. E para ser colocado como fariseu dos fariseus, ele tinha grande parte da Torá memorizada, decorada, e ele citava isso de cor. Então o apóstolo Paulo reconhecia o quanto era proveitoso o Antigo Testamento para ensinar, para redarguir, ou seja, responder argumentando, acusar respondendo a outra acusação, recriminar, apresentar réplica, refutar, replicar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso foi o que Paulo deixou registrado para nós em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que essa verdade possa ser uma verdade na sua vida, sabendo que a palavra de Deus, divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, para redarguir em justiça. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Fique conosco, continue estudando, não desista, persevere no conhecimento, na verdade da palavra de Deus. Até mais.